Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós vamos retomar aqueles vídeos sobre a Eucaristia, né? Aqui nós vamos fundamentar, responder alguns questionamentos que pessoas de outras denominações cristãs, ou os ditos evangélicos, entre aspas, ou protestantes, melhor falando, que realmente é a denominação correta que se possa dar a esses grupos religiosos, fazem com relação à Eucaristia. O questionamento que nós vamos começar a abordar nesse vídeo é o seguinte. Eles dizem o seguinte, um dos diversos questionamentos que eles fazem, que é importante a gente conhecer, né, para a gente ter um fundamento melhor da nossa fé, né, porque o que nós queremos fazer aqui não é uma guerra de religiões, e sim apenas aproveitar os questionamentos que são válidos, os questionamentos que eles fazem, porque nos força a estudar e assim te conhecer melhor e ter uma fé mais profunda. Pois bem, o questionamento de hoje com relação ao Eucaristia é o seguinte. O que nós cremos enquanto católicos? Que nós acreditamos que a missa que nós temos todos os domingos, e todos os dias, segunda, terça, quarta, todos os dias que há uma missa, nós acreditamos o quê? Que é a hóstia, né? É o pão. A hóstia, o que é a hóstia? É um pão consagrado, que depois que Jesus, através das mãos do Padre, faz a consagração na missa, ele se transforma no corpo e sangue de Cristo. Né? A matéria visível, tudo, continua sendo farinha, vinho, mas na verdade, por um milagre, né, a substância, a transubstanciação, na verdade, se transforma no corpo e sangue de Cristo. As provas materiais disso tudo a gente vê nos milagres eucarísticos que tem aí, como Lanciano e tantos outros que acontecem até hoje em dia, que viram a hóstia, quando a hóstia vira, como chama, uma carne de um coração humano, até tem um tipo sanguíneo, se eu não me engano é AB, entendeu? Então, estão as provas materiais que a gente vê por aí, nos milagres eucarísticos. Então, o que acontece? Então, eles falam assim. Primeiro, a gente acredita nisso, né? E falamos que a última ceia foi quando Jesus instituiu a Eucaristia e também instituiu o sacerdócio ministerial na igreja, né? Ou seja, com os apóstolos, para eles repetir, para eles atualizarem sempre esse procedimento, né? Quando Jesus falou, fazer isso em memória de mim, ou seja, eles fazerem isso e também, claro, né? Os seus sucessores também, até o fim dos tempos. Como é que a gente sabe disso? Que até o fim dos tempos teria que se fazer isso. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, 11, 26, mais ou menos, que ele, ou 1 Coríntios 10, 16, mais ou menos uma dessas duas passagens que ele fala assim, isso tem que ser feito até que ele venha, ou seja, até a segunda vinda de Cristo, até a parousia, né, no fim dos tempos. Então isso tem que ser realizado. Obviamente, os apóstolos originários, recebedores dessa ordem, eles não iam durar até o fim dos tempos. Então eles receberam isso e teriam que passar fazer sucessores, a chamada doutrina sucessão apostólica, através de bispos passar em posição a mãos, impor as suas mãos em cima de presbíteros, e assim, através da igreja, esse procedimento da transformação do corpo e do sangue, através dos consagrados, teriam que ser sucessivamente realizados até que Jesus venha na parousia, ou seja, na segunda vinda. Então, o que acontece? Então, o questionamento. Então, essa é a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós propagamos, falando que na Eucaristia, que lá na última ceia foi a instituição da Eucaristia. E como foi a instituição da Eucaristia, Jesus ele transformou aquele pão, aquele sangue, aquele vinho, no seu corpo, no seu sangue, né? Ressuscitados, ou seja, que já é um corpo já é um sangue o vinho que ele consagrou já ele transformou no sangue derramado na cruz. E o pão que ele consagrou, né, ali na última ceia, era o corpo
mortificado na cruz e ressuscitado. Pois bem, isso é o que nós acreditamos. Isso é o que nós baseamos, né, e fundamentamos. Na Bíblia é a crença da Igreja Católica. Pois bem, qual é o questionamento aí, protestante aí? O questionamento protestante é o seguinte. Ah, mas espera aí. A última ceia aconteceu numa quinta-feira. Tá, a última ceia aconteceu numa quinta-feira. Jesus foi crucificado na sexta. E Jesus ressuscitou no domingo. Então, como é que você pode dizer que na última ceia, isso é o protestante falando para o católico, como é que você pode dizer que na quinta-feira Jesus instituiu um sacrifício, seja, um sacrifício literal, ou seja, é meu corpo e não como nós protestantes dizemos, representa meu corpo? Como é que vocês podem dizer que aquele literalmente é o sacrifício, que Jesus instituiu um sacrifício, que aquele é um sacrifício de fato e não a representação como nós protestantes acreditamos? Como é que vocês podem dizer isso, sendo que a última ceia foi na quinta, né? Na sexta apenas, um dia depois apenas foi a crucifixão e no domingo que ele ressuscitou. Como que vocês podem dizer que na quinta-feira Jesus pegou e instituiu um sacrifício onde ele transforma no corpo e sangue já glorificados, né? Já morto e crucificado, sendo que na história isso só aconteceria um dia depois da crucifixão na sexta, e a ressurreição só no domingo, 3 dias depois. Como é que vocês podem dizer isso? Esse é o questionamento protestante que eles lançam, né, para nós católicos. Então, o que acontece? Esse é o questionamento que nós vamos começar a trabalhar a partir deste vídeo, né, porque é um questionamento aparentemente muito forte, né, que realmente você fala, nossa, e aí, né? Como é que te responde isso? Pois bem, nessa primeira parte desse questionamento, nós vamos abordar o seguinte: nós temos que relembrar algumas coisas básicas que, quando eles nos questionam a respeito disso, eles se esquecem, né? Primeira questão que nós vamos abordar, nesse vídeo nós vamos abordar: Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus ao mesmo tempo. Né? Jesus Cristo é um homem e Jesus Cristo é Deus. Enquanto ele estava aqui na terra, ele era, e enquanto ele está agora no céu, ele também é homem e Deus. Né? É importante que isso fique bem claro. Né? Então, o que acontece? Então, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, né, quando ele assumiu um corpo, como diz lá em Hebreus, né, me destes um corpo, ou seja, Jesus falando para Deus, em Hebreus, não lembro o capítulo de Hebreus exatamente, ele fala, me destes um corpo, porque Jesus sempre existiu, Jesus é Deus, ele sempre existiu. Quando ele se encarnou, ele ganhou um corpo, porque ele não tinha um corpo antes. Né? Ele ganhou um corpo, para quê? Para que ele pudesse fazer o sacrifício redentor na cruz, né? Para nos remir do pecado dos nossos pecados e aí a gente pudesse ascender ao céu uma vez aceitando a palavra dele. Tá, tudo bem. Pois bem, então vamos relembrar o seguinte: Jesus Cristo não é um simples homem. Desde quando Jesus Cristo é homem e Deus. Ele é homem também desde quando ele se encarnou. Mas ele é Deus também. Isso que é importante que fique bem claro. Por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o questionamento que os protestantes dizem? Tudo. Vocês vão ver o porquê. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, fica claro o quê? Que Jesus é homem. Né? Primeiro pressuposto, Jesus é homem. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Ou seja, Jesus Cristo é homem. Desde a sua encarnação até hoje, ele é homem. Entendeu? Só que apenas não pecou. Em Hebreus 2, 14 a 15 diz:
Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do mesmo sangue. Também ele participou, se referindo-se a Jesus, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Ou seja, antes de Jesus Cristo, as pessoas morriam e não iam para o céu. Estavam apartadas de Deus em razão da expulsão do paraíso. Pois bem, com essas duas passagens, a gente abriu o primeiro tijolinho de fundamentação da resposta a esse questionamento protestante. O primeiro tijolinho é: Jesus Cristo é homem. Pacífico? Pacífico, ninguém duvida disso. Agora o segundo tijolinho da resposta. Jesus é Deus, né? Nossa, outra coisa parece tão óbvia, mas a gente tem que relembrar isso, porque as pessoas parecem que esquecem isso, né? E nesse questionamento protestante eles esquecem um pouco disso. Então vamos ver, então, São João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo é Jesus Cristo. Tá, tudo bem. Aí vamos para o versículo 14, né? De São João, capítulo 1, versículo 1. Agora eu vou para o versículo 14. Diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, e a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, fica bem interessante isso daí. Ou seja, vimos com essas passagens que Jesus é homem e que Jesus é Deus, né? Seja, beleza. Agora vamos para um outro aspecto, né? Um outro tijolo para fundamentarmos a resposta a esse questionamento que os protestantes fazem, né? Do tempo, né? Em que a última Eucaristia foi feita, foi na quinta-feira, que transformou no corpo e sangue já morto e ressuscitado, e da crucifixão, que foi na sexta, e da ressurreição, que foi no domingo. Como é que pode duas realidades históricas, de sexta e domingo, já estarem presentes na quinta-feira, da instituição da Eucaristia? Esse é o questionamento que nós estamos respondendo passo a passo. Agora, o terceiro passo, o terceiro tijolo da resposta. Primeiro, vimos que Jesus é homem. Segundo, que Jesus é Deus. Terceiro lugar, vamos ver o quê? Que mesmo Jesus, enquanto ele estava na Terra, né, como homem e Deus, como Jesus é Deus, ele é onipresente, né? Ele é onipresente. E como ele é onipresente, ao mesmo tempo que ele estava na Terra, ao mesmo tempo ele estava no céu. Ao mesmo tempo que ele é onipresente, ele é Deus. Ele estava aqui, ele estava no céu. Ele estava na Terra, ele estava no céu. Onde vemos isso? Em São João, capítulo 3, versículo 13, nós vemos isso. Que diz: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Olha, é Jesus que está falando isso, e ele estava na terra no momento que ele falou isso, viu? Ele estava aqui na terra. Falou: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem que desceu do céu? Jesus Cristo pela encarnação. O Filho do Homem, ou seja, ele, né, Jesus Cristo, que está no céu. Olha que interessante. Que está no céu. Olha o tempo verbal. Presente. Que está no céu. É Jesus falando de si próprio. Jesus que estava na terra. Falando. Ninguém subiu ao céu. Até aquele momento ninguém tinha subido ao céu mesmo. Né? Porque estava na terra. Ele tinha que morrer. Tinha que crucificar. Tinha que pregar os mortos. E carregar os mortos que aceitassem sua palavra. Para o céu. Até esse momento ninguém tinha subido ao céu. Apenas Jesus Cristo. Jesus Cristo e os anjos, claro, tudo mais. Tudo bem, vamos lá. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Jesus, pela encarnação, desceu do céu. Quando ele assumiu um corpo, como está em Hebreus. O Filho do Homem, Jesus Cristo, que está presente no céu. Isso é importante. Jesus estava aqui na terra, mas ao mesmo tempo ele está no céu. Ele é onipresente, ele é Deus, né? Então, o que acontece? Né? Com essas
com esses preâmbulos, agora nós vamos passar agora para um próximo passo, para um próximo tijolo, para uma próxima etapa da resposta a esse questionamento protestante. O quarto passo é o seguinte: aquela passagem, antes, aquela passagem de Hebreus, né? Hebreus 10, versículo 5, que diz o seguinte: Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício, nem oblação, mas me formaste um corpo. Ou seja, porque Jesus é eterno, não tem começo, não tem fim. Quando ele assumiu a terra, ele assumiu um corpo. Que era necessário ele assumir um corpo para ele fazer o sacrifício redentor. Tá, tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte, agora mais um. Agora é o seguinte, por esse vídeo, né, nós vamos encerrar por esse vídeo a primeira parte dessa resposta. Nós primeiro falamos que Jesus é homem, que Jesus é Deus, que Jesus é onipresente, ou seja, ele estava na terra, mas ao tempo ele estava no céu, ou seja, né, ele não estava circunscrito aqui na terra, a sua ação e tudo mais. Agora no próximo vídeo nós vamos ir além, né? Nós vamos assumir outros aspectos, outros passos da resposta a esse questionamento protestante. Qual é o questionamento? Como que Jesus instituiu o sacrifício, o mesmo sacrifício da cruz, como os católicos dizem, que aquele pão, que aquele vinho se transforma no corpo e sangue de Cristo ressuscitados, sendo que ele só foi crucificado um dia depois da última ceia e ressuscitou apenas 3 dias depois, no domingo. Como é que isso pode acontecer? Esse é o questionamento que eles fazem e nós, nesse vídeo, só começamos a responder. Tem muitos outros aspectos para fechar essa resposta. Até o próximo vídeo.